Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre a RX 5500 novamente aqui. Agora que os primeiros testes dela já saíram, a placa está sendo lançada, não foi lançada totalmente porque ainda não tem preço e não está sendo vendida, tal como a sua nova concorrente GTX 1650 Super, que eu falei em um último vídeo, recomendo que assistam. E hoje eu vou comentar um pouco sobre a diferença de performance já divulgada em relação a 1650 e 1650 Super. Também vou comentar dos 4 GB de memória da placa versus 8 GB de memória de uma outra versão que teria da 5500, que a AMD havia mostrado isso nos slides do anúncio oficial, entre outras coisas relevantes. Por exemplo, como deve ficar o mercado após a chegada de RX 5500 e 1650 Super. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores de curvos à tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Então vamos lá, pessoal. Assim como eu disse para vocês lá no vídeo da 1650 Super, que eu recomendo que vocês assistam, caso ainda não tenha assistido, vai estar aparecendo aqui no canto. É um vídeo interessante porque vai contextualizar o que eu estou falando nesse vídeo da 5500. Ambas as fabricantes, AMD e Nvidia, estão lançando novas placas no mercado mid, no mercado mainstream, que é o mercado mais popular, abaixo dos $200 aqui no Brasil, entre os 700 a R$1.000. O dólar está um pouco alto, então a gente não sabe o preço que vai chegar, mas eu imagino que deva chegar nessa faixa de preço. Em algum momento vai se estabilizando conforme a quantidade de produtos e a demanda que for sendo gerada em cima disso. Então, as placas que estão sendo substituídas são as polares, a série RX 570, 580 e talvez a 590. São placas de 2017 que estão usando uma arquitetura antiga, GCN, e a AMD quer tirar essas placas do mercado para lançar tudo com RDNA, arquitetura nova. Nem as Vega ela quer que esteja no mercado mais. Tanto é que a 5700 e 5600 XT terminaram de tirar a Vega 56 e Vega 64. Uma hora ou outra aparece uma promoção esporádica, mas vocês vê que essas placas não aparecem em larga escala mais. Acabou. E o mesmo deve acontecer com as famosas polares baratinhas que têm feito muito sucesso, e eu inclusive tenho indicado muito essas placas aqui no canal, porque elas têm apresentado sim uma boa relação de custo-benefício em relação às placas da Nvidia. Lá em maio, por exemplo, quando a Nvidia lançou a 1650, eu falei, cara, essa é uma placa que está vindo para vender 570, porque ela foi lançada muito cara, apesar de ser sim uma placa boa pelo que ela consome, muito boa, mas o preço totalmente incompatível com a realidade que a AMD criou após a alta da mineração. Então é certo que vai chegar um momento que as placas polares vão sair do mercado para dar lugar à nova geração que a própria AMD está trazendo. E corrobora com isso o fato da Nvidia também estar lançando uma nova placa, que é a 1650 Super, oferecendo um aumento de desempenho em relação à sua própria 1650. Eu disse no outro vídeo que era no mesmo preço, depois fui ver que é coisa de $10 a mais, mas é uma coisa irrelevante, né? A diferença é muito pequena de preço. Enfim, então o que está acontecendo é isso. Nós temos duas novas placas, 5500, por enquanto sem preço, e nesse vídeo eu vou mostrar a especulação que o site TechPowerUp fez, porque não faz sentido a AMD lançar essa placa mais cara que a 1650 Super. É provável que ou ela lance no mesmo preço, ou o que eu acho que deve acontecer, ela deve lançar abaixo da 1650 Super. Por quê? Se a gente coloca em perspectiva os lançamentos de placas de 2019, e as pessoas ficam muito confusas porque são muitas placas, uma enxurrada de placas. Dessas placas novas que estão chegando agora, qual é a placa mais simples, mais lenta? É a GTX 1650, certo? Qual é a placa que fica no meio do caminho? A RX 5500, que a AMD está lançando. E acima dela, pouca coisa acima, coisa de 5% ou 7% segundo o site TechPowerUp, fica a 1650 Super. Ambas as placas têm 4 GB de memória,
a 1650 Super é um pouquinho mais rápida, então faz sentido que a AMD lance essa placa por 140 dólares, 130 dólares, né? Tudo bem, ela fica um pouquinho mais lenta, um pouquinho para baixo, mas pelo menos ela é mais barata. Uma coisa importante de ser mencionada é que a questão da importação e da quantidade de placas que vem para cá. Por quê? Se a gente pega uma loja lá, por exemplo, uma Terabyte, uma Kabum, os caras importam 1000 GTX 1650 Super. O preço por unidade vai ser X. Se eles importam 100 GTX 1650 Super, o preço vai ser X mais Y. Por quê? O desconto conseguido vai ser menor, obtido, melhor dizendo. Porque foi comprada uma menor quantidade de placas. Quanto mais placas você compra, o desconto provavelmente vai ser maior. Essa é a lógica. Então, se a demanda por 1650 Super estiver maior do que da 5500, eles importarem menos 5500, pode chegar até mesmo no mesmo preço, por mais que lá fora custe menos. Pois é. Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil hoje RX 5700 sem o XT custando em alguns modelos mais que uma 2060 Super. Aí você fala assim, caramba, mas que lógica é essa? Por quê? Quantidade de importação. Isso explica. Fora a oscilação louca do dólar, o cara importou hoje num dólar 3,99, daqui a 2 semanas 4,20, o preço fica totalmente discrepante. Então é complicada a situação aqui no Brasil, mas enfim. Então, a gente fala agora da questão dos 4 GB de memória. RX 5500, quando foi anunciada, a AMD falou, ó, vai ter a de 4 GB e de 8 GB. A de 4 GB foi a que foi testada no Tech Power Up, daqui a pouco nós vamos ver os testes. Ela está com a mesma quantidade de memória da 1650 Super. Ok, deve ser lançada abaixo por conta disso. E aí algumas pessoas lá no outro vídeo falam assim, ah Lucas, mas vai ter a de 8 GB, é verdade. Mas a de 8 GB deve ser mais cara do que a de 4 GB. Não faz sentido vir no mesmo preço, afinal seria um tiro no pé da AMD lançar duas placas, uma com 4, outra com 8 GB no mesmo preço. Então se a AMD lançar a versão de 4 GB por 140 dólares, ela deve lançar por pelo menos 160 dólares ou 170 dólares a versão de 8 GB. A gente sabe que memória RAM custa dinheiro, isso é óbvio. O PCB, as trilhas, um VRM para mais memória custa dinheiro, isso é óbvio também novamente. E ela não quer matar a placa que está sendo lançada, então deve chegar mais caro. E aí que aparece o diferencial da AMD. Lembrando que isso aqui é tudo especulação, mas se a AMD lançar uma RX 5500 com 8 GB de memória, de repente no mesmo preço de uma 1650 Super, ela vai estar novamente oferecendo mais memória por um preço parecido. Vai render um pouquinho a menos nos jogos, que não extrapolarem 4 GB, e vai estar numa faixa de preço muito próxima. Talvez esse seja o plano da AMD. E a gente vai saber disso em breve. Eu espero que a AMD termine de lançar a sua placa e fale os detalhes, né? Afinal, a promessa era ser lançada ainda em 2019, a gente está quase chegando em dezembro, viu apenas os testes preliminares da de 4 GB, de 8 GB a gente ainda espera o que pode acontecer. Talvez seja como a RX 580, que tem uma versão de 4 GB, 8 GB, especificações iguais, a de 8 GB, mas memória um pouquinho mais cara, beleza? E ainda tem a suposta RX 5500 XT, que é uma placa que deve ter mais especificações, mais stream processors, mais ROPs, mais TMUs, para competir em outro segmento que é da 1660 Super ou 1660 Ti. 1660 Ti, né? Tô falando tudo enrolado. Porque nessa faixa de preço a NVIDIA domina, a NVIDIA está reinando sozinha. Aonde a AMD concorre hoje? Da 580, da 590, melhor dizendo, para baixo. Ou seja, dos 1100 para baixo. E dos 2000 para cima, que é 5700. Dos 1000 a 2000, a NVIDIA tem 1660 Super, 1660 Ti e 2060. Ela está praticamente reinando sozinha. A não ser em alguns modelos da 5700 referência que aparece por menos de 2000, alguns modelos da ASRock que às vezes aparece por 1900, enfim, mas tem um bom pedaço ali que está sem competição. Então talvez a AMD entre ou com a 5600 ou com a 5500 XT para competir ali, o que é uma coisa boa, necessária, ok? Enfim,
Então, vamos dar uma olhada aqui nos testes do site Tech Power Up. Lembrando para vocês que eles avisaram ali no site deles que os testes são preliminares, é uma placa OEM da HP, segundo o que eles falam, mas que se aproxima muito do modelo referência original da própria AMD, né? O chip é o 5500 e eu não sei como que esse modelo foi parar na mão deles, porque parece que a AMD não lançou a placa oficialmente ainda, né? Mas vamos mostrar aqui os resultados. Então nós temos os resultados de performance da placa, que foi aquele mesmo que eu mostrei para vocês no último vídeo, aonde ela está um pouquinho mais lenta em relação a uma 1650 Super, ali na casa dos 7%. Aqui eu estou comparando um modelo de uma única fan, a Palette, né, para ficar mais equilibrado. Uma fan da NVIDIA e uma fan da AMD. 7% de diferença de desempenho. É uma placa que está ali cerca de 2% abaixo da 580. A gente pode falar que é um empate técnico, né? Basicamente o mesmo desempenho de uma 580, consumindo menos, e a expectativa de preço é que seja lançado ali pelos $140, como eu falei, que é o preço da 580 e da 570. Por isso que essas placas polares devem sair, senão essa placa vai ficar meio perdida ali, né? Tem que acontecer alguma coisa no mercado. E o que deve acontecer, na minha humilde opinião, é as polares terminarem. Já deve estar no fim dos estoques. E assim como a AMD falou, essa é uma placa, sim, consideravelmente mais rápida que uma 1650, que era a concorrente original que a AMD havia prometido. Olha, nós vamos entregar aí, sei lá, 20%, 25%. Está entregando 20% em relação a uma 1650. Mas a NVIDIA novamente foi lá e lançou uma outra placa, o que é uma coisa boa, claro. A gente pode comprar agora uma placa no mesmo preço 30% mais rápida, conforme vocês estão vendo aí, né, ou 27% mais rápida. E a AMD ficou com uma placa no meio do caminho. O que ela deve fazer é trabalhar no preço, ok? Mostrando aqui para vocês agora os testes de consumo. A AMD realmente melhorou o consumo em relação ao que a gente via em Polaris e Vega. Está bem parecido ali com a 1650 Super, são 15 watts, o que não é tão relevante assim. Então, ainda assim, a NVIDIA é mais eficiente, é uma placa mais rápida, consumindo menos, mas a eficiência das placas da AMD melhorou consideravelmente em relação a ela mesma, ok? Nós temos aqui também os testes, os gráficos. Vou pegar aqui. Nós temos também o gráfico de performance por dólar, que é na situação atual deles, do mercado deles, americano, e com aquela especulação que eu falei para vocês, quando a placa iria custar os supostos $140 ou os supostos $160. Nos $140, olha só, ela vai ter o melhor custo por frame, vamos dizer assim, a melhor performance por dólar, 114%. Que seria 14% superior se ela custasse $160. E se ela custasse $180, ela teria um custo-benefício ali pior que a 580, pior que a 1660 Super. Então você vê que para ela ter o melhor custo-benefício que a 1650 Super, ela teria que custar $140. Se ela custar o mesmo, como ela perde no desempenho, mesma quantidade de memória, não tem um diferencial, né? Só para o cara que gosta da AMD, não, faço questão de AMD e tal, não sei o que. Mas a gente está falando aqui dos dados, ok? Em relação ao modelo que foi lançado, ele tem um conector de 8 pinos, conforme vocês podem ver nas fotos, o que não chega a ser um problema, tá? Quando a gente fala assim, a placa tem um conector de 8 pinos, não é que a placa vai consumir 225 watts, que é o limite do conector de 8 mais o slot PCI Express. Significa que a placa tem uma margem. E essa margem de overclock que pode sim, de repente, trazer um benefício, um diferencial para ela, ok? Em relação à placa 1650 Super, os modelos estão vindo com 6, mas os fabricantes são livres para colocar um conector de 8, né? Até vale ressaltar que mesmo um conector de 6 pinos, pelo consumo da placa, daria conta dela. A AMD provavelmente colocou isso aqui para fornecer uma margem para de repente, uma 5700 XT com mais memória. A gente sabe que GDDR6 consome mais energia que GDDR5, apesar de ser mais rápido, apesar de ser mais eficiente.
o consumo de energia aumentou, o uso de corrente aumentou. Por isso que a gente está vendo projetos com GDDR6 que estão esquentando pra caramba. Pois é. Então, se aumenta a quantidade de memória, aumenta o consumo. E aí talvez esse PCB já esteja preparado para receber as versões de 8 GB. Ok? Enfim, pessoal. Então, basicamente é isso. O que nós temos em mãos são esses testes. Eu espero que essas placas de repente cheguem por aqui para que eu traga os meus próprios comparativos na minha metodologia, colocar aí lado a lado para vocês verem a diferença em diversos jogos, em diversas situações. O que deve acontecer em 2020, sem futurologia, mas na minha humilde opinião, né, vendo o mercado como está, essas duas placas devem chegar quando os estoques forem normalizando, quando o hype for baixando um pouco, o preço vai caindo. 1650 normal foi lançado aqui no Brasil por 900 e pouco, quase R$1.000 alguns modelos. Hoje já aparece por 699, olha como caiu. Isso sempre acontece, o preço vai normalizando conforme o passar do tempo. Então, num primeiro momento, ambas as placas devem sim chegar muito caras, eu repito o que eu sempre falo, eu não recomendo pré-venda, porque pré-venda sempre vai estar mais caro, o apressado vai pagar caro, espera, ok? A Black Friday de agora deve acabar de limpar os estoques de Polaris, aí os caras vão vir com as novas placas. Entenderam a jogada? Talvez por isso que lançaram bem antes da Black Friday, para já mostrar, de repente os caras vão lá, termina de vender as Polaris, aí sim a gente vai e mostra o nosso preço, vocês vão ver que vale a pena. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço, até mais.